Clara. Grande Lindenberg. E Boa aí, meu noite. amigo, tudo bem? Tudo na paz. Graças a Deus. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Opa, fé em Deus. É assim mesmo. Eu também passei pelo mesmo que você. Às vezes penso uma coisa, quero transmitir algo, Hum, mas dentro daquele princípio ainda de não estar totalmente adequado, mas vai dar tudo certo. O que importa é a palavra, tá bom? isso aí, tá bom, meu amigo. Vamos fazer uma prece para a gente iniciar e a partir Certo, daí você fica com a palavra, tá bom? tá ok, Estava me tudo bem. ouvindo falar antes? Tava te Tava? ouvindo, tava. Ok. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, que nos intua nesse momento, que nos traga amplitude de pensamento, a expansão da nossa consciência, para que tenhamos a condição de percepção quanto ao que o nosso querido Gutenberg vai falar a respeito do tema, renovando atitudes, e com isso tenhamos uma nova maneira, talvez, de encarar toda a situação e que caminho devemos seguir, pois o melhor caminho sempre será seguir o nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado Santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então, querida, 45 minutos, 40, 45, você aí coordena o tempo, tá bom? Tá certo, tudo bem. Vamos lá, Boa então. sorte aí para Obrigado. quem me ouvir. Deixa eu me conectar aqui para poder fazer o meu tempo e não extrapolar. Não Bem, se preocupe, 45 minutos tranquilo. tá certo. O tema, renovando atitudes, conforme você falou, e eu gostaria de começar primeiro falando sobre gratidão. O primeiro tópico que eu acho interessante está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 28. Por que eu vou começar a falar sobre gratidão? Porque a gratidão é o sentimento que nós devemos ter sempre que nós começamos o dia, a partir do momento que nós abrimos os olhos. Para renovar nossas atitudes, comecemos com a gratidão. E aí a gratidão, ela tendo esse reconhecimento em Deus, sendo grato por Ele, nós podemos começar agradecendo por estarmos acordados, quando muita gente não acorda de manhã cedo, né? Tem muita gente que parte de madrugada. Abrirmos nossos olhos e olhar a natureza, enquanto muitos não enxergam, por ouvir, por falar, por respirar com facilidade, já que em tempos de coronavírus muita gente respira por aparelhos. Agradecer a Deus por levantarmos para os nossos próprios meios, né? Agradecer pela companhia do anjo da guarda, que é muito interessante, e agradecer por amanhecermos bem. Apesar de tudo, estamos bem. Por quê? Porque a gratidão ela faz com que nós fiquemos cercados de energias benfazejas, que, que se alastra no nosso campo mental vibracional, né? Nosso campo energético vibracional. É o amor que nos protege, inclusive até de muitas doenças. Esse amor, esse reconhecimento a Deus, né, por nós sermos o que somos, por ter esse corpo, por ter a companhia de anjos da guarda e por tudo que eu falei, faz com que nós, ao sairmos de casa, nos sintamos protegidos, estamos protegidos, né? E depois, voltando para casa, agradecer por retorno ao lar, assim como as boas ideias que nós tivemos durante o dia, as boas inspirações, né, que são dadas naquele dia,
por estarmos voltando ao lar, porque muita gente também não volta, né? E ao deitar, mais uma vez, o agradecimento a Deus por estarmos deitados em nossa cama, né? Enquanto muita gente vai para o hospital, né? Então vamos, ou então nem vem para dormir, né? Então temos que ter esse reconhecimento. E a gratidão é um comportamento comum de quem tem fé. Enquanto o orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos. Ele acha que só através dos próprios méritos dele que ele conseguiu chegar onde chegou. E ao incrédulo, coitado, ao acaso. Assim, pensando dessa forma, o obrigado, meu Deus, pela inspiração bondosa e oportuna, são poucas palavras, mas quando dita eivada de amor, diz muito mais do que muitas palavras, né? Diz mais do que muitas palavras. Esse impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo que nos acontece de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e de humildade perante Deus. Além do que, nos atrai companhias de espíritos benfeitores, né? Espíritos de luz que estão a nos ajudar, a nos intuir, né? No nosso dia a dia, né? Sem que percebamos, os benefícios da gratidão são inúmeros, gerando paz íntima e nos predispondo a colaborar com Deus em sua obra. Quando agimos assim, somos envolvidos por energias poderosas de amor, conforme eu disse, que se propagam na nossa psicosfera, no nosso campo energético vibracional, que afasta energias deletérias e prejudiciais, conforme eu falei. Com a gratidão, ampliamos nossa resignação, pois compreendemos que os desígnios divinos são justos, sempre nos impulsionando para a frente e para o alto. E com a gratidão, superamos desavenças, dissabores, mágoas, resmungos, vivendo bem melhor e semeando essa vida mais feliz nos corações daqueles que partilham sua vida com a nossa vida. Daí a importância da gratidão. E eu a coloco em primeiro lugar. Depois, o segundo tópico que eu acho muito interessante é o autoconhecimento. Muito importante também, muito importante. Conhece-te a ti mesmo. Inscrição no oráculo de Delfos, conforme a gente sabe, na Grécia. Para muitos, essa frase é atribuída ao Sócrates, né? E ele depois vem dizer que conhecer a verdade pode ser visto como o encontro de si mesmo. É compreender melhor as nossas próprias características, sentimentos, inclinações, desejos, medos, crenças, frustrações, ou seja, é entender a nossa verdadeira essência. É aquela introspecção que a gente faz para conhecer a si mesmo, né? Para ver o que a gente tem, o que é o sombra nosso, o que não é o autoconhecimento mesmo na verdadeira acepção da palavra. E isso vai nos preparar melhor para uma aproximação de novas possibilidades de realização e entendimento. Mas não é só isso. Na filosofia socrática, o conhece-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, da verdade. Ou seja, para o pensador grego, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz. Então, nós começamos nos conhecendo para depois angariar conhecimentos externos. E isso faz com que nós nos sintamos mais equilibrados e, por consequência, mais autênticos e felizes. Cada um de nós tem o seu próprio momento de despertar, de buscar o seu melhor. E o seu melhor nunca estará fora de si mesmo. Nessa visão, maturidade não é um desdobramento natural do tempo vivido, e sim resultado da vontade, do esforço de cada indivíduo em conquistá-la. Vejam só, ao se conhecendo, nós vamos partir para o conhecimento externo e isso vai fazer com que amadureçamos. E não o tempo vivido, não é o transcorrer do tempo, é saber aproveitar esse tempo, né? Exatamente por isso é possível encontrar pessoas vazias em plena velhice
e, ao contrário, mentes sábias no auge da juventude, né? Como o autoconhecimento não é tarefa das mais fáceis, uma parcela significativa da humanidade prefere se debruçar à janela para espionar ou encontrar defeitos nos outros. É muita pretensão de alguém usar as pessoas como alvos de seu olhar e sua língua, quando pouco ou quase nada de si, pouco ou quase nada se sabe de si mesmo. Não é verdade? Ou seja, enquanto a gente aponta um dedo para alguém, para apontar os defeitos, essa pessoa se esquece que tem 3 dedos apontando para si. O defeito que ela vê no outro, aquele defeito, ela não percebe que ela pode ter 3 defeitos apontados para ela. Para cada um defeito, 3 apontados para ela. Interessante essa metáfora, né? O terceiro ponto que eu acho muito importante é o perdão. Não poderia deixar de falar sobre perdão. E perdoar não é apenas dizer tudo bem, passou, deixa para lá, é a vida. Não. Isso é uma anulação perante o outro, né? Muitas pessoas confundem o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que deveria ser assumida. Então, veja bem, o perdão não é só chegar e dizer, conforme eu falei, tá, tudo bem, esquece, deixa para lá. Não, porque se nós formos pensar bem, essas mágoas, né, a qual eu falei, elas vão ficar represadas no nosso inconsciente. Né? Aquelas mágoas, aqueles sentimentos aquelas chateações que a gente sabe, né, por ter uma desavença, né, e a gente nunca para poder pedir perdão, né, ou então para perdoar. O que acontece? Aquilo vai no nosso inconsciente se represando, se represando, se represando. Aí chega um momento em que é realmente como se fosse uma represa. A represa estoura. E quando ela estoura, aquilo tudo que a gente sente de mágoas, de angústia, de tristeza, ela cai na consciência. E cair na consciência, geralmente, é muito difícil controlar, porque é aí que surgem os vários transtornos, né? Os vários problemas de depressão, transtornos, e precisa de um bom trabalho profissional, de um bom profissional para poder fazer um tratamento, né? Tudo por conta da falta de perdão. E uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é manter-nos a uma certa distância psíquica da pessoa problema, ou das discussões, né? Bem como daqueles diálogos mentais infernais que ficam na nossa cabeça, né? Que em muitas situações são carregados de emoção e que por isso giram constantemente no nosso psiquismo, no envolvimento quase que neurótico, carregado de angústia, ansiedade e instabilidade emocional. Ora, a mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão. E somente quando a gente se desliga da agressão, do desrespeito ocorrido, é que o nosso pensamento se sintoniza com as faixas de clareza e da nitidez, no processo denominado renovação da atmosfera mental. Aí vão me perguntar, poxa, como é que a gente faz para alcançar essa renovação da atmosfera mental? Como é que é isso? Onde é que a gente compra isso? Não compra isso. A terapia da prece é um fator imprescindível como forma de resgatar a harmonização de nosso halo mental. E eu diria mais, a evangelioterapia, todo dia pegando uma parte do evangelho para ler, o culto do evangelho no lar também. Então isso tudo faz com que haja a renovação da atmosfera mental. Ela restaura os nossos sentimentos de paz e serenidade, nos propiciando maior facilidade de harmonização interior. Com relação sobre ser necessário impor certa distância psicológica às pessoas, não significa que deixaremos de nos importar com elas, ou de amá-las ou de perdoá-las, quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas
e é responsável pelos seus feitos na vida. Aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que ele seja e se comporte como queira, dando-nos também essa mesma liberdade. Além do que, o desligamento nos motiva ao perdão com maior facilidade, pelo grau de libertação mental que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo se a mente estiver em serenidade. Eu acho muito interessante esse tópico e vou citar aqui, de uma forma muito sucinta, aquela passagem evangélica da mulher adúltera, no qual o João Evangelista narra o momento em que os fariseus e escribas levam-na até Jesus e lançam-na ao chão enquanto ele escreve algo no solo. Os acusadores dizem que ela tivera sido pega em adultério, que a lei mosaica prescrevia a pena de apedrejamento. E isso foi uma forma deles testarem Jesus, né? Esses fariseus queriam testar Jesus, porque era uma lei mosaica. Assim perguntaram para Jesus o que ele diria sobre o fato. Sem deixar de escrever no chão, porque ele descrevia uma coisa muito interessante, que acho que está nesse mesmo livro, eu não me lembro o que é, mas no livro eu acho que descreve o que ele estava escrevendo. Sem deixar de escrever no chão, após alguns insistentes questionamentos, Jesus disse: atire a primeira pedra que não tiver nenhum pecado. E após ter dito isso, os acusadores foram embora. Por fim, ele perguntou para aquela pobre senhora: eles já foram embora? Ela respondeu: sim. Aí é quando ele diz: então, vá embora você e não torne a pecar. Interessante que essa passagem está no Evangelho, conforme eu falei, no Evangelho João Evangelista. E o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelo Caminho de Jesus, pela psicografia de Divaldo Franco, nos conta que naquela mesma noite ela o procurou e narrou as suas fraquezas. O abandono do marido, que se entregara às noitadas, e da tentação que não fora capaz de suportar. Viu-se em dificuldades depois do ocorrido, porque nem o pai dela foi capaz de acolhê-la. O mestre indicou-lhe mudança de lugar. Jerusalém não lhe oferecia espaço para um recomeço. Assim, 10 anos transcorreram e ela vivia numa cidade chamada Tiro, em casa humilde, onde recebia pessoas enfermas e abandonadas. Tornara-se divulgadora da Boa Nova. Certo dia trouxeram-lhe um homem desfalecido que recebeu todos os cuidados possíveis e também mensagem do Evangelho. Era o companheiro de outrora que chegara. Ele nutria amargo sentimento para com Jesus. Uma terrível raiva, pois Jesus salvara a esposa adúltera sem para com ele dirigir nenhuma palavra de consolo. Confessara que o tempo o fez meditar como se equivocou em seu julgamento em Jerusalém. Buscava encontrá-la, mas sem êxito, até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo-lhe as energias. Com a voz embargada, ela continuou os cuidados, reconhecendo o companheiro do passado, e sem revelar-lhe quem ela era, disse: Deus é amor, e Jesus, por isso mesmo, nunca estará longe daqueles que o querem e buscam. Aí a gente faz um estudo do comportamento dele, já que ele acumulou raiva de Jesus, ele estava transtornado com o fato de Jesus não procurá-lo para conversar, e deixou a esposa, fez com que a esposa fosse embora, ele não sabia o paradeiro da esposa, e ela mudou a postura, conforme ele falou: vá e não torna-te a pecar. Ela mudou a postura dela, foi para uma cidade distante, passou a cuidar de enfermos, passou a divulgar a Boa Nova, enquanto que ele, naqueles pensamentos mesquinhos, né, ele acabou adoecendo. Aquela raiva que ele nutria acabou adoecendo ele, por conta dos pensamentos que ele nutria em razão daquele ocorrido, né? Então, diz bem o que nós estamos falando sobre o perdão, né? Achei muito interessante isso. Outro tópico que eu achei muito interessante é um que fala sobre vitimismo, né? São aquelas pessoas que costumam dizer: eu não merecia isso, né? Essas pessoas,
elas não entendem que nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas, inclusive sentimentos e emoções. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas as nossas escolhas erradas, dizendo que fomos desamparados por Deus, que a conjunção dos astros não estavam propícias, que a lua era minguante, que nascemos com uma má estrela, e etc, etc, etc. Um monte de bobajada, né? As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente a reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. Essas mesmas pessoas são influenciadas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas. Olha, até culpa nos antepassados eles colocam, mas não reconhecem a falta de maturidade. Olha só, né? Até os antepassados eles culpam. E pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Elas não enxergam que todos nós somos arquitetos de nosso destino. Nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determinará o futuro. Defendem seus gestos e atitudes infelizes dizendo: os meus problemas são causados no meu lar. Os outros sempre se comportam desta forma comigo. Eu não merecia isso. A vida é injusta comigo. Então, são os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando ou maltratando alguém. Isso é sintonia de energia. Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino, né? É muito interessante isso. É que a gente encontra de gente que se acha por vítima da vida é um negócio interessante. Outro ponto que eu acho muito oportuno é falar sobre culpa. Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis. Usam Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Eles estão enganados, né? A gente sabe que Deus não provoca ira, Deus não maltrata ninguém, Deus não castiga ninguém. Eles estão enganados. Todavia, esquecem-se de que Deus, o Criador da vida, é infinitamente bondade e compreensão e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Deus não pune, pelo amor de Deus. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam por não se renovarem nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarem, no presente, agarradas aos erros do passado. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar, por exemplo, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Você ainda me mata do coração. Tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde. Ou dos filhos para com os pais, né? Para obter aquilo que desejam. Os pais das minhas amigas deixam elas fazerem isso. Você vê, né? Culpar não é um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizarem por seus atos e atitudes. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos
ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Todos nós fomos criados com possibilidade de acertar e errar. Vamos desligar desse sentimento de culpa. Por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes, entre ensaios e erros. Vou citar Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, asseverou: a mim, que fui antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus porque o fiz por ignorância e por ser incrédulo. Está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Ou seja, diante de tudo que Saulo fez, né? Por que Saulo? Porque, para quem não sabe, era o nome de Paulo antes daquela situação em Damasco, antes daquela conversão em Damasco. Então ele tinha o nome de Saulo. E Saulo foi o responsável por muitas mortes de cristãos, inclusive do mártir Estevão. E a partir daquele momento, no caminho para Damasco, né, que ele se vê tocado e muda seu comportamento persecutório. Depois disso, passou a se chamar Paulo. Ele não ficou remoendo culpa pelos atos dele, né? Não ficou preso nos erros cometidos. Ele transformou-se. Simples, ele transformou-se. Mas a transformação dele, os cristãos ficaram meio ressabiados com a transformação. Como assim, Paulo? Aquele perseguidor implacável virou cristão? E a gente, na literatura, sabe que foi um burburinho só, né? Todo mundo, meu Deus, como é que pode? E foi o que aconteceu. Ele se transformou em cristão e angariou a confiança dos cristãos e passou o restante da vida levando a mensagem de Jesus até onde pudesse. Então façamos como Paulo. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. Outro ponto que eu achei muito oportuno foi falar sobre preconceito, né? Disse que um indivíduo atingiu um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos, quando dirige sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior, quando é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais, e, por fim, quando não é escravo das crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento. Ter preconceito é, pois, assimilar coisas com julgamentos pré-estabelecidos, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área do nosso corpo em que se aloja. Aceitamos esses valores dos adultos com que convivemos, de uma maneira e forma tão sutis que nem percebemos. Basta a criança observar um comentário sobre a sexualidade de alguém ou a religião professada por algum vizinho para assimilar ideias e normas vivenciadas pelo adulto que promove a crítica. De maneira distorcida, baseia-se no julgamento de outrem, quando somente é válido o auto-julgamento, apoiado sempre na análise dos fatos como realmente eles são. Qual seria, então, nossa visão atual a respeito do sexo, religião, raça, velhice, nação, política e outras tantas? Seriam formadas unicamente sem a influência dos outros? Será que a nossa forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos nossos conceitos pré-estabelecidos? Por não estarmos atentos ao nosso processo de vida em nós mesmos, é que precisamos do juízo dos outros, tornando-nos assim dependentes e incapacitados diante de nossas condutas. Jesus de Nazaré demonstrou ser plenamente desprovido de qualquer influência alheia quanto aos seus sentimentos e sentido de vida, revelando isso em várias ocorrências do nosso cotidiano. Ao visitar a casa de Zaqueu, por exemplo, não deu a mínima importância aos murmúrios maldizentes das criaturas de estrutura psicológica infantil.
pois sabia caminhar discernindo por si mesmo. O que dizer também de Maria Madalena, aquela jovem mulher que tinha fama de má vida, mas que, no entanto, largou o erro e seguiu-o fielmente? Em verdade, Cristo veio para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se como tais, não, porém, para os sãos ou para aqueles que se mascaram. Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Despojou-se do velho mundo que detinha na estrutura de sua personalidade e renovou-se com conceitos de vida imortal, aceitando-se como necessitado dos bens espirituais. Outra coisa interessante de Jesus. Ele disse o seguinte: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ao dizer isso, o mestre se referia ao antigo mandamento de Moisés, que impedia toda e qualquer atividade aos sábados, e que ele, por sabedoria e por ser desprovido de qualquer preconceito, entendia a serventia dessa lei para aquela época. Porém, queria, naquela ocasião, mostrar aos homens que as experiências passadas são válidas, mas precisam ser adequadas às nossas necessidades da realidade presente. Nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. Veja só, na época de Moisés, sábado todo mundo ficava só no bem bom. E ele mostra que o sábado é para ser... nós devemos sim arrumar uma atividade no sábado, já que nós precisamos, é uma necessidade nossa, né? Em muitas situações. Demonstrou isso. E os homens já estavam mais maduros para compreender essa situação. Né? Outro ponto que eu gostaria de trazer ao nosso estudo é que ele é relacionado a crenças e karmas. Crenças e karmas. É o conjunto... Mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças e costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes do nosso modo de agir e pensar, acumulados no transcorrer do tempo. Nossa mentalidade atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem. Outros tantos nos conectam do progresso e da realidade espiritual. Então, tudo o que está acontecendo em nossa vida é produto de nossas crenças e pensamentos que se materializam. Não se trata, pois, de punições nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas nossas ações mentais. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Nossas ações, ou seja, nossos karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fazemos e segundo nossas convicções e valores pessoais. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque temos o livre-arbítrio como patrimônio, é que devemos admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. A seguir, algumas formas negativas de pensar. Não posso mudar, é meu destino. Tenho que sofrer muito, são os erros do passado. São assim nossos karmas, atos e atitudes que denotamos continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequência as reações decorrentes de nossa liberdade de agir. Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos, quando asseverou: muito lhe foi perdoado, porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ou seja, aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. Tem pessoas que confundem. Né? O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. Então a função da dor é ampliar horizontes
para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Transformar ações amando é alterar nossos karmas para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de nós. Então, é isso mesmo. Nós devemos não focar em ter que... Muita gente acha que tem que sofrer para melhorar. Ah, é meu karma, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, é um castigo. Não, gente, não é isso não. E outra coisa, quando nós estamos predispostos a fazer um trabalho de coração, né, um trabalho de caridade, de coração, mesmo a gente sabe, a gente não é perfeito, nós temos nossas imperfeições, senão nós não estaríamos aqui. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa psicosfera, né? É abraçar um trabalho de caridade, é fazer uma caridade para uma pessoa, né? Mas aí muitos vão dizer, mas Lindbergh, como é que a gente vai fazer caridade em tempos de coronavírus? Como é que a gente vai sair na rua para fazer isso, fazer aquilo? Bem, gente, tem uma freira no Evangelho segundo o Espiritismo, irmã Rosália, se não me falha a memória, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela diz que tem dois tipos de caridade, a caridade moral e a caridade espiritual, né? Se não estou enganado. A material e espiritual. Então, em tempos de coronavírus, façamos então a caridade moral. Vamos fazer uma oração para essas pessoas que estão sofrendo do coronavírus. Vamos orar por eles, vamos orar para a família dessas pessoas que devem estar aflitas em casa. Vamos elevar as nossas orações para esse corpo médico, né, que tem lutado arduamente para debelar o coronavírus, fazendo de tudo. Tem gente que nem volta para casa. Então vamos orar pelos médicos, pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, pelo corpo assistente, né, aqueles assistentes todos que estão ali, né, também pelo dirigente do hospital. Vamos orar por todos, que ali é uma equipe que está lutando para debelar esse coronavírus. Vamos orar também pelo planeta. Vamos orar pelo planeta que está passando por um momento difícil. Vamos orar por aqueles que estão na rua, desvalidos, pelos presídios. Os presídios, gente, os presídios. Vamos orar para quem está preso, né, que está numa penitenciária, nas condições mais terríveis, condições da Idade Média. A gente sabe que as nossas penitenciárias parecem masmorras da Idade Média. Então, oremos por eles também. Vamos orar para a nossa vizinhança, enfim. Né? Isso é importante. Não precisa só sair para fazer as coisas, não. Quando a gente faz essa oração, é uma caridade. E isso é contado em conta para a espiritualidade. Né? É o que ele acabou de dizer agora. Quando a gente tem as nossas mazelas, porque nós não somos perfeitos, mas quando a gente se predispõe a fazer um bem para o outro, nós somos cobertos de amor. Os nossos pecados, eles são amenizados. Né? Os nossos erros são contados de acordo com o que a gente faz de bom para os outros. Se nós fizermos muito... Nós trabalhamos o benefício das pessoas, aquelas nossas mazelas vão sendo descontadas lá em cima. Olha, fulano de tal fez isso aqui, mas em compensação ele trabalhou por aqui assim, assim, vamos contrapor, peraí, não é bem assim. Isso tudo é levado em conta. Vamos pensar nisso, vamos orar pelo próximo, né? Orar pelo nosso país, gente, vamos orar pelo nosso país, vamos orar porque nós estamos passando por um momento turbulento. Vamos pedir para que Deus possa conduzir da melhor forma possível o nosso país. É importante também, né? Faz parte da vida da gente. Né? Outro tópico que eu achei muito interessante é falar sobre caridade. Justamente, eu me adiantei um pouco. Mas a caridade, gente, ela nos torna melhores, conforme eu estava dizendo. Renova as nossas atitudes. Né? É importante para renovar nossas atitudes. E eu tive assistindo uma palestra espiritualista recentemente,
E a pessoa que fez a palestra, ela falou que nós chegamos num ponto tal da nossa humanidade que deixar de fazer caridade é um mal. Deixou de fazer caridade já está fazendo mal. Então pensemos nisso. Pensemos nisso porque é importantíssimo nós ajudarmos o outro, nem que seja por pensamento. Outra caridade importante é oração para os nossos parentes que já se foram, né, que estão do outro lado. Lembremos deles de vez em quando fazendo uma oração. Importantíssimo também. Então, para não me alongar, eu trouxe aqui um poema muito bonito falando de caridade. Eu vou aqui declamar esse poema. Caridade é a mão terna compassiva, que ampara os bons e os maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual, para ser boa, de bens parasíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa. Voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Cruz e Souza, livro Parnaso do Além-Túmulo, poema psicografado por Chico Xavier em 1935. E assim eu encerro a minha palestra. Se alguém tiver alguma pergunta e eu puder ajudar, puder esclarecer, tudo bem. Deixa eu falar só uma coisa, se você permitir. Sim. Nós gostaria, se for possível, que você repetisse o livro de Divaldo Franco que você mencionou. Ah, sim. Espera aí que eu digo já. Percebeu. Espera aí. Eu vou te dizer agora, espera aí. Está desconectando, é? Tem horas que está querendo cair. Que pena. Espera aí que eu vou dizer aqui o nome do livro. E nesse livro, conforme eu falei, se eu não estou enganado, tem o que Jesus estava escrevendo na areia. Olha só que interessante. Não entendeu? Então, eu não me lembro o que ele estava escrevendo na areia. Mas nesse livro diz. Espera aí que eu vou achar o nome desse livro já. Bom, enquanto você encontra, deixa eu te falar uma coisa. A caridade pode ser feita de duas formas, não é isso? Material e espiritual. Exatamente. No momento do coronavírus, normalmente as pessoas têm medo de sair à rua, etc. Exato. Eu preciso de prudência, eu preciso de estar todo paramentado, vamos dizer assim, para que eu possa resolver as coisas. Mas devemos lembrar de uma pequena jovem chamada Irmã Dulce. Irmã Dulce. De qualquer maneira, chovendo ou não chovendo. Bem lembrado. Cansada ou não cansada, ela ia às ruas e resolvia, assim como Maria Teresa de Calcutá, etc. Bem lembrado. Elas nos iam procurar os sãos, tá certo? Exatamente. Então, sair e cuidar daqueles que estão nas ruas. Exatamente. Nós, da Coração de Maria, temos saído praticamente toda semana. Recentemente não fomos. Esses dias não fomos devido a outros afazeres, mas costumeiramente vamos distribuir 100 quentinhas, 200 quentinhas. Que bom, que legal, que bom. Que legal. Porque se eu tenho um sentimento de amor para comigo e ainda vou me desprender para realizar essa tarefa, que medo eu vou ter se eu sei que Deus está comigo, toda espiritualidade comigo? Aquela energia que eu falei, né? Juro por Deus a você, eu me sinto como se eu estivesse dentro de uma bolha, protegido, não tem nenhum problema. Agora, se eu tenho medo, eu não devo ir, porque
acabou de dizer. Assim como eu atraio espíritos benéficos, espíritos bondosos para junto de mim, o meu mentor, etc., cada vez mais, eu também posso atrair o negativo, se eu Lógico, penso negativo. Mas exatamente. lembremos de uma coisa: são nossos irmãos que estão nas ruas, está Pois é. aumentando muito, muito, muito Muito, muito preocupante. famílias inteiras É nas ruas, verdade. devido não pagar o aluguel do seu local onde morava, etc., foram despejados, com um colchão de casal no meio da praça, É uma embaixo de uma pena. esquina, com É uma chuva, pena. com tudo. Então, mais um motivo para nós mostrarmos a nossa fé verdadeira, não a fé Isso. da boca para fora, a Uhum. fé verdadeira de que podemos ajudar sim. Agora, com toda a prudência, com todo. Isso. Isso é uma Exatamente. coisa. A outra que eu queria falar é sobre a liberdade da consciência, a libertação da consciência que você mencionou. Uhum. Como eu posso ampliar e ter fé, estar motivado, totalmente em paz comigo, se eu não leio, se eu não busco compreender uma série de coisas de mim mesmo, como você colocou, conhece a mim Autoconhecimento, mesmo. né? Se eu não fizer isso, esse estudo, eu não buscar compreender o que me rodeia, eu não Uhum. cresço, eu fico no mesmo patamar. É Exatamente. isso que está acontecendo com a humanidade. Não é Exatamente, é. é a humanidade. Porque Exatamente. agora, o que hoje permeia o viver é o Uhum. ter e não o ser. Exatamente, é. Ser, eu preciso Exatamente. conhecer, eu preciso interagir com Exato. outras vertentes em termos de pensamento, em termos de possibilidade de vida, para Uhum. que eu tenha o espírito e a partir daí eu vou compreender muito melhor o significado de eu estar aqui. Exato. É isso mesmo, isso mesmo. Estar, não sou daqui, estar aqui. Isso, Isso exatamente. e Olha, sobre o livro, o nome do livro é Pelo Caminho de Jesus, certo? de Amélia Rodrigues Amélia e Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. perfeito. Pelo Caminho de Jesus. Um Viu? belo É, livro. é um belo livro, com certeza. E eu assino embaixo tudo que você falou, principalmente quando disse que vocês estão saindo para cuidar do pessoal que está na rua, eu acho muito interessante. E quando eu falei no começo, quando nós nos preparamos, né, na oração, né, nós somos protegidos por um campo vibracional energético, né, que faz com que nós nos sintamos fortalecidos, impedindo, inclusive, conforme eu falei, que nós contraímos alguma doença, né? Sim, Que nada e nos protege a assalto, nos protege uma infinidade de coisas, entendeu? sim. Então essa energia, esse amor, esse reconhecimento, né? Essa atividade nos protege e nos deixa autoimunes. É interessante isso, muito importante essa sua colocação. Autoestima melhora, tudo Is- melhora. Tudo melhora, exatamente, tudo melhora. A caridade tudo melhora, exatamente. É isso aí, meu amigo. Eu adorei. Adorei Obrigado. essa oportunidade. Tá Obrigada, joia. Lindenberg. Foi ótimo. Né? Foi maravilhoso. Valeu, Reflexão, eu que agradeço. que bom. Teremos outras, viu? Opa, Teremos tá certo. outra. Tá ok, valeu. Fiquem com Deus. Você Você também. também. Muito obrigada. Aguarde aí que a gente vai falar algumas coisas, mas para você ouvir também, por Ah, Tá você não favor. vai certo. estar acompanhando a gente. Não Tudo bem, sei. acompanho sim. Tá jóia. Fale sobre amanhã. Gente, amanhã nós vamos estar aqui uma live especial para comemorar, homenagear, né? O dia da Santa Sara dos Ciganos, como nossa casa, ela trabalha, ela abraça todos os espíritos, né? Os espíritos velhos, os caboclos, Sem os preconceitos. ciganos. Então, somos espíritos, então a gente dá oportunidade a todos para trabalhar. Então, amanhã, como é homenagem à Santa Sara, e a gente vai fazer uma live para fazer as Legal, orações, legal, chamando legal. aqueles que querem acompanhar conosco essa live, tá Tá bom? certo, É isso, valeu. eu queria só dar esse recado a todos vocês. Participe conosco. E sinta as energias da espiritualidade deles, da alegria, das coisas boas. Isso mesmo, é isso Então, mesmo.
Da prosperidade, da saúde, da tranquilidade, do Isso, isso. equilíbrio, não é isso? Isso mesmo, isso Amanhã mesmo. vamos fazer tudo isso para a gente poder receber todo mundo que está em casa, a gente também recebe, porque a gente só somos energia. Então, onde nós estivermos, estamos recebendo, com certeza. Nem aí, nosso querido Lindenberg deu uma palestra belíssima e a gente Que aqui bom. Eu recebendo agradeço. coisas boas e ele essa noite, não é Eu, isso? eu que agradeço, eu que agradeço. Ah, recomendo também um outro livro, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. Tá certo. Isso mesmo. Muito bom também, viu? Dentro do tema. Isso mesmo. Então, vamos agradecer, vamos fazer a nossa oração. Você quer fazer a oração para a gente hoje? Tá, tudo bem. Então, faça aí a oração para a gente. Então, vamos buscar uma posição confortável, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer por essa oportunidade, agradecer por tudo que nós aprendemos, que nós possamos, ao término dessa palestra, nos sentir melhores do que quando começamos, que envolva os nossos lares de muita bênção, muita luz, muita paz, muita harmonia, que também envolva de muita paz, harmonia, muita proteção aqueles que estão nas ruas, dependentes de caridade, dependentes de uma atenção, dependente de um prato de comida, dependente de uma palavra. Oremos pelos que estão nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão presos nas suas próprias consciências. Rezemos por eles, que nosso bom Deus olhe por todos nós, que nos ampare, nos fortaleça diante das dificuldades, e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja e assim será. Eu que agradeço. Valeu. Até o próximo. Fé em Deus. Fé em Deus. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.